Bom dia! Vamos dar início à nossa aula de História, página 196 a 205, Comércio Marítimo. Vou realizar a leitura para vocês, acompanhe aí, bem? O comércio marítimo. O comércio do mar Mediterrâneo, no norte da Europa, como você estudou, tornou-se intenso durante a Idade Medieval. Mas quando será que ele começou a se expandir? Bem, vamos retomar alguns pontos que nós já estudamos. Os nômades, pequenos grupos, que não tinham moradia fixa, com o decorrer do tempo, tornaram-se sedentários e foram produzindo seus próprios alimentos. Alimentos esses que eram produzidos além da sua necessidade, começaram a se estragar, não sabiam mais o que fazer. Jogavam fora e buscaram uma solução, que seria a troca de mercadorias. Começaram a realizar essas trocas de mercadorias, viram que era o caminho certo para que os alimentos não se estragassem, que os produtos não se estragassem, e a partir daí iniciou a troca as trocas comerciais. Diversos povos, já estruturados com seu comércio, iniciaram pelo mar Mediterrâneo a sua comercialização. Mas também, neste período, eles já produziam objetos metálicos de valores, o ouro e a prata, e utilizavam como moeda de troca. E o comércio foi se expandindo pelo mar Mediterrâneo, e um desses povos, os fenícios, que, localizado aqui no nosso globo, na região onde eles ficavam, agora atualmente o Líbano, esse é o mar Mediterrâneo, aqui está Portugal, logo atrás Espanha, e subindo mais aqui a França. A França que monopolizava todo o comércio aqui do Mediterrâneo. Para que todos pudessem adquirir esse produto que estava aqui no Oriente Médio, todas essas especiarias, teria que vir pagar impostos para a Itália. Ela monopolizou todo o comércio. Só ela poderia vender. Navegações portuguesas. Os portugueses foram pioneiros na aventura em busca das Índias. Isso aconteceu por vários motivos. Portugal tem uma localização privilegiada na Península Ibérica, que é banhada pelo Oceano Atlântico. Além disso, eles conseguiram desenvolver técnicas de navegação como a construção de caravelas e a utilização da bússola. Bem, o rei português, nessa época, criou a Escola de Sagres. A Escola de Sagres não era uma escola propriamente dita, era uma região em que ele convocou todos os pilotos, todos os melhores marujos, para que trocassem experiência e desenvolvesse tecnologias que possibilitassem as expedições. E que tecnologias seriam essas? Desenvolver técnica de navegação. Eles desenvolveram as caravelas, as bússolas, astrolábio, as cartas náuticas, foram criadas pelas pessoas que estavam na Escola de Sagres e possibilitou as expedições portuguesas. O plano português era viajar pelo Oceano Atlântico e contornar o sul da África até alcançar as Índias. Essa rota portuguesa ficou conhecida como Periplo Africano. O Porto de Lisboa foi o ponto de partida das embarcações que partiam rumo ao Oriente.
Um dos navegadores que saíram em busca do caminho para as Índias foi Bartolomeu Dias, que chegou ao sul da África em 1488. Como essa região, o mar era muito agitado, batizou-a de Cabo das Tormentas. Posteriormente, o rei de Portugal rebatizou-a com o Cabo da Boa Esperança. Havia aqui um misticismo a respeito do Oceano Atlântico. Isso na Idade Média, que é bem tenebroso. Havia uma lenda que envolvia esse mar, que tinha que havia muitos monstros, sereias, eu sei diversos monstros diferentes que pudessem atacar as navegações que pudessem vir por esse caminho. Quando ele trocou pelo cabo colocaram primeiro o Cabo das Tormentas, né? Que era muito tenebroso, era perigoso, nenhum marujo queria passar pelaquela região. Então, quando a expedição aconteceu e ele percebeu que nada aconteceu com as caravelas, ele rebatizou com Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama seguiu o caminho percorrido por Bartolomeu Dias e dobrou o Cabo da Boa Esperança, chegando ao Oriente. Após ter atingido as Índias, os portugueses continuaram explorando o Oriente, chegando à China e ao Japão, onde introduziram alguns costumes ocidentais. A chegada ao Brasil da frota de Pedro Álvares Cabral ocorreu em função do desenvolvimento das navegações portuguesas. Portugueses no Brasil. A esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal na época em que a coroa portuguesa tinha o objetivo de chegar às Índias, em busca das mercadorias que você já estudou. Desejava também chegar ao continente americano para buscar outras riquezas, como minerais. Por isso, no ano de 1500, os portugueses desembarcaram no litoral do futuro Brasil, até então habitados por povos originários da nova terra. Esse encontro foi marcante para europeus e indígenas, pois gerou várias consequências. Portugal chegou ao Brasil, mas já viu índios. Uma delas foi a extração do pau-brasil, árvore que existia em grande quantidade no litoral brasileiro. O pau-brasil era conhecido pelos indígenas como Ipiratinga, que em tupi significa madeira vermelha, pois dela era extraído uma tinta vermelha, cor considerada nobre naquela época, utilizada no tingimento de tecidos. Os indígenas passaram a extrair o pau-brasil da Mata Atlântica, cortavam as árvores e depois levavam os troncos para o litoral, onde eram depositados nas feitorias. As feitorias eram locais da costa brasileira, onde o pau-brasil era armazenado, esperando a chegada das caravelas, que levavam a madeira para ser vendida na Europa. Desenvolveu-se nessa época um tipo muito tradicional de comércio, baseado na troca de mercadorias, chamado escambo, que era a troca de produtos como pau-brasil, farinha de mandioca, animais silvestres, por objetos de pequeno valor trazidos pelos europeus e dados aos indígenas como galinhas, pentes, espelhos, facas, entre outros. Lembra lá das trocas que já haviam, as trocas comerciais? Além das trocas feitas entre indígenas e portugueses, os indígenas foram vítimas de doenças trazidas pelos europeus, como gripe, a catapora, e o que causou a morte da parte da população. Também é importante lembrar que cada povo tinha uma cultura, portanto, enquanto os indígenas tinham o costume de realizar atividades para sua sobrevivência, como a caça e a pesca, os portugueses tinham a intenção de vender mercadorias que as terras brasileiras ofereciam. A partir do momento em que os interesses se mostraram diferentes, houve um choque de culturas e conflitos.
Os indígenas que aceitavam o domínio dos europeus aprendiam seus costumes, eram vistos por eles como bons, enquanto os que resistiam eram vistos como bravos e selvagens. Curiosidade. Historiadores acreditam que, quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, a população indígena era formada por milhões de pessoas. Atualmente, há cerca de 818 mil indígenas, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2010. As navegações chinesas. Enquanto os portugueses se aventuraram pelo Oceano Atlântico, os chineses aprendiam viagem do Oceano Índico. Nesse período, o imperador Yongle pertence à chamada dinastia Ming, que organizou expedições navais para ampliar sua influência marítima e comercial na região, onde tiveram grande influência por cerca de 300 anos. Isso foi possível pelo seu desenvolvimento marítimo. Os chineses usavam embarcações denominadas jungos. Deixa eu mostrar aqui no globo, onde fica o Oceano Índico. Oceano Índico, Oceano Índico, Oceano Índico. A China, Oceano Índico. Então, na época, o imperador chinês nomeou Cheng Yi como almirante para liderar expedições na região. Entre os destinos onde a frota chinesa, conhecida como Frota do Tesouro, desembarcou estão conhecida como Frota do Tesouro, estão Malásia, Sri Lanka e Índia. As expedições foram importantes para que trocas comerciais acontecessem ao sudoeste da Ásia nesse período. Curiosidade: quem chegou primeiro à costa oriental da África? Recentemente, alguns pesquisadores passaram a defender a teoria de que o navegador chinês Cheng Yi teria chegado à costa africana antes de Vasco da Gama. Cheng Yi teria sido responsável por uma expedição naval rumo à África Oriental, quase 100 anos antes da chegada do navegador português. Navegações espanholas. Os espanhóis eles tinham os mesmos objetivos dos portugueses. Só que eles foram mais tardios. Enquanto Portugal navegava pelo Atlântico, contornando a África na rota do periplo africano, em busca das especiarias orientais, a Espanha entrou na disputa marítima e passou a explorar o Oceano Atlântico, também atraída pela possibilidade do comércio com o Oriente. A expansão marítima espanhola começou assim com a viagem de Cristóvão Colombo, navegante italiano que queria chegar às Índias pelo Oriente, por acreditar que a Terra era esférica. Cristóvão Colombo conseguiu a ajuda dos reis da Espanha, Fernando e Isabel, e no dia 3 de agosto de 1492 partiu do porto de Palos, na Espanha, com 3 embarcações, Santa Maria, Pinta e Nina. No dia 12 de outubro, no mesmo ano, Colombo desembarcou nas Antilhas, na ilha Guanahani, acredito que seja isso, hoje chamada São Salvador, na América Central. Curiosidade. Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era esférica em razão da forma da sombra do nosso planeta na Lua. Observe que a mancha escura das faces da Lua, principalmente minguante e crescente, apresenta formas arredondadas. E chegamos no nosso conteúdo de exercício, de aplicação. Vamos lá. Primeiro, com base no que foi estudado, relacione a expansão marítima portuguesa com o encontro entre portugueses e indígenas no território que viria a ser o Brasil. Então, vamos lá? Relacione a expansão marítima portuguesa com o encontro entre os portugueses e indígenas no território que viria a ser o Brasil. Deixa eu pegar o pincel vermelho.
As expedições portuguesas tinham como objetivo chegar às Índias Orientais, mas, após a conquista espanhola da América, Portugal buscou também tomar posse de terras no continente americano, até então desconhecido dos europeus. Vamos lá escrever? Tinham como objetivo chegar às Índias Orientais. Mas após a conquista da América, Portugal buscou também posse A próxima questão, eu vou ler, vocês prestem atenção e copiem, tá? Acompanhe a leitura e responde. Até então, desconhecidos. Bom, escrevi somente a primeira questão. As demais questões eu irei, preste atenção na leitura e vocês vão respondendo aí, tá bom? Porque senão eu passo muito tempo de posto para vocês aqui. 2. Explique os motivos que levaram Portugal a ser o pioneiro na expansão marítima europeia. Então, quais seriam esses motivos? O desenvolvimento e o uso de técnicas de navegação, construção de caravelas e uso de bússolas, e a localização privilegiada de Portugal, banhado pelo Oceano Atlântico. Essa é a nossa resposta da questão 2. 3. O que estava acontecendo na China enquanto os portugueses iniciavam suas navegações rumo às Índias? Neste período, os chineses também estavam realizando viagens marítimas lideradas por Zheng He, almirante nomeado pelo imperador Wongli para conduzir as expedições chinesas a lugares hoje conhecidos como Sri Lanka, Malásia e Índia. Quarta questão. Observe novamente a pintura representando Cristóvão Colombo sendo recebido pelos reis espanhóis de 1493, feita por Andrés Garcia, em 1858. Com base em conhecimentos e no que você aprendeu nessas atividades, responda o que se pede. A pintura pode ser considerada uma fonte histórica? Explique essas respostas. O que você acha? Essa seria uma resposta sua. Tá bom? Mas aí vamos lá. Esse pintor, quando ele fez essa imagem, ele refletiu não o que ele presenciou, mas o que outras pessoas, outros documentos que fez com que ele imaginasse que fosse mais ou menos dessa forma. Ele pegou outras fontes para representar essa imagem. Então, agora, crie sua resposta aí, porque não tem resposta aqui para que eu possa lhe oferecer.
tá bem? Só esses dados. Que o pintor não estava lá nesse momento. Ele não estava lá, ele não presenciou essa cena. Então, logo, ele criou essa representação. Por meio do quê? De uma interpretação de alguma fonte histórica que ele tinha em mãos. Tá bom? B. A cena retratada teria acontecido em 1493, mas essa pintura só foi feita em 1858. Considerando que o pintor não presenciou a cena pessoalmente, você acredita que ela retratou todos os aspectos da cena em precisão? E aí? Será que ele retratou todas as cenas com precisão? Espera-se que, ou C, descreva a cena que a pintura retrata e as pessoas nela representadas. Então, vamos lá, olhando as cenas, a cena lá do quadro. O que há no quadro? São as pessoas, né? Então, colocando aí, presença de pessoas. Como quem? Quem está lá no trono? Quem está no trono? O rei, a rainha da Espanha, né? O rei e a rainha da Espanha, religiosos, indígenas trazidos na viagem, marinheiros e outras pessoas. Então, tem a presença de pessoas como o rei, a rainha da Espanha, religiosos, indígenas trazidos da viagem, marinheiros e outras pessoas. E também a paisagem que você vê aí, né, um ambiente europeu com árvores, um fundo, um castelo. Sim, com base no mapa das navegações portuguesas, responda por quais oceanos Vasco da Gama navegou para chegar até as Índias? Pelo Pacífico, Pacífico e Atlântico, Atlântico e Mediterrâneo, Atlântico e Índico, Índico e Pacífico, Índico e Mediterrâneo. A letrinha C, pela Oceano Atlântico e Índico. Oceano Atlântico, porque ele veio daqui, ó. Olha o Oceano Índico. E assim termina a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham acompanhado direitinho pelo livro. Até a próxima!